seguem pelas mídias digitais, que tenham todos uma boa noite, um bom aprendizado, porque estamos sob as bênçãos de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, espíritos que cuidam de nós, claro, sem contar de Jesus e Deus nosso Pai. Nessa casa a gente adora estudar, sempre tem um jeito de encaixar-se num curso. Os cursos já começaram, mas nós temos um curso para quem está chegando ao Espiritismo, de 4 meses, uma duração curta para ter noção da nossa doutrina, nossa linguagem. Então, se você que tiver disponível, temos turmas agora, começam em agosto, de sábado, dia 2, de terça, dia 5, tem tanto à tarde, das 14 às 15h15, ou na terça-feira à noite, das 20h15 às 21h30. Então, uma oportunidade, no andar superior, no primeiro andar, a gente pode ganhar novos amigos, aprender um pouquinho, esse é o nosso objetivo. Na casa religiosa, nós sempre fazemos as nossas melhores amizades, né? Porque já temos algo em comum, gostamos das mesmas coisas. Aqui a nossa casa, para ser mantida, nós tivemos a noite da pizza, que foi um sucesso, e toda semana os chefes de cozinha fazem um prato para a gente levar para casa, um dia que a gente não precisa fazer comida. Bom, né? Nesse final de semana, a gente já pode pegar hoje, inclusive. Nós teremos lasanha de presunto e queijo ao molho bolonhesa, de 4 queijos ao molho e de 4 queijos simplesmente. Então é importante que você observe lá na frente, lá atrás, né, melhor dizendo. Para mim é para frente, mas vocês lá atrás, os rapazes que estão lá poderão já orientá-los. Nós estaremos amanhã na nossa casa co-irmã, porque nós somos o Tatuapé, que é essa casa. Temos uma casa idêntica com um terreno imenso, onde amanhã, a partir das 10 horas, nós vamos ter uma festa junina, né? Colocar um L aí, né? Para a gente ter uma festa deliciosa, saborosa, aos moldes do que é feito aqui na rua. Então, vai ser muito agradável. Então, a partir de amanhã, apenas amanhã, a partir das 10 horas da manhã. E hoje nós temos a alegria de ter o Fabrício. O pai dele hoje não estava lá na porta, né, Fabrício? Aí ele mandou o filho, Fabrício Costa, aqui, estará fazendo a palestra para nós. E eu esqueci de um detalhe, falando do Caspage, que é a nossa casa co-irmã, nós estamos pedindo para as crianças do sábado, que são assistidas, são quase 400 famílias que o Paz de Amor assiste, eles estão pedindo kits de higiene, principalmente sabonete, que são produtos que muitas vezes a família não tem condições de jeito nenhum de comprar. E se a gente puder, um pouquinho de cada um, vamos chegar aonde precisamos. Vamos falar agora, entrando já na segunda parte do nosso trabalho, do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamão. Jesus em casa de Zaqueu, item 4. E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia, por causa da sua muito pouca e pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu-o prazeroso em sua casa. E vendo tudo isso, murmuravam dizendo que tinham ido hospedar-se em casa de um homem pecador.
Sempre nós estamos criticando, não é? Desde a época de Jesus, só passaram 2000 anos, o que é que nós apreendemos para o nosso dia a dia? E esse livrinho, que por coincidência é meu livro de cabeceira, Vigiai e Orai, o espírito Irmão José ditou ao médium Carlos Bacelli, e o nosso expositor Fabrício escolheu a mensagem Defende a Natureza. Quem não se importa com o que acontece à sua volta, não se importa com o que acontece dentro de si. Planta uma flor, limpa uma nascente, protege uma árvore. A sensibilidade espiritual se revela nos menores gestos. A indiferença pela natureza é do espírito que ainda não entrou em sintonia com a vida. A preocupação ecológica é própria do que estão aprendendo a reverenciar o poder superior. O espírito embrutecido não atenta para as questões ambientais. Quem lida com a natureza está mais perto da paz, despoluindo o pensamento. Esse é o mais difícil, né? Não ouvides que, sobre a terra, representas Deus para os que vivem na expectativa de tuas mãos. Assim eu convido a todos, se quiserem, puderem, fechem os seus olhos, para melhor se concentrarem, para entrar em sintonia com esse ambiente que foi previamente preparado pelos nossos anjos guardiães, pelos espíritos que nos trouxeram até aqui, por Jesus e por Deus nosso Pai, para que aqui, em recebendo esse ambiente, depois, junto ao nosso querido expositor Fabrício, que ele possa ser envolvido, que ele possa ter as melhores palavras, para que saiamos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. E que assim seja. Que tenhamos um ótimo encontro. Mas ele está descendo, chegou. Boa noite. Acho que está um pouco baixo aqui. Deixa eu tentar levantar aqui um pouquinho. Obrigado, Raquel. Tá. Eu sou baixinho, mas um pouquinho menos. De novo, boa noite a todos e a todas. É uma grande e enorme alegria, um grande prazer sempre estar aqui na Casa de Paz e Amor. Então, desde já eu agradeço o convite, né, dos dirigentes aqui do Trabalho de Evangelho, Vibrações e Passos de sexta-feira, pelo convite para falar do Evangelho de Jesus. Né? É sempre bom falar do Evangelho de Jesus. E, para começar, a própria mensagem, ela já nos lembra, né, um pouco do nosso papel, do nosso verdadeiro papel aqui na Terra. Né? Sermos representantes, né? A mensagem fala, somos representantes de Deus. É isso que nós queremos ser e almejamos ser. Evidentemente, para isso há um caminho. Nós todos estamos em evolução espiritual, notadamente vocês, né? Numa sexta-feira, gente, 7 horas da noite, vocês estão aqui conosco, buscando ouvir a palavra de Jesus, a palavra, né? A nossa palestra, que é o estudo do Evangelho de Jesus. Então, a gente sempre fica muito contente. Então, vamos nos lembrar um pouco dessa mensagem que nos foi trazida através do livro do Carlos Bacelli, né, do irmão José. Cuidar dos detalhes à nossa volta, né, a natureza. Todos os dias nós temos oportunidades de fazer o bem, de cuidar do nosso planeta, de cuidar das pessoas. Não vamos esquecer disso. E o tema da nossa noite, né, da palestra de hoje, ele tem tudo a ver com isso. É a parábola do mal rico. Tá, gente? Então, esse é um capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Não se pode servir a Deus e a Mamão. Esse é um tema extremamente atual. Aliás, todas as vezes em que a gente estuda o Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras e ensinamentos de Jesus, a gente fica cada vez mais espantado. Como há
tanta sabedoria nesse Espírito que nos trouxe, né? Jesus que nos trouxe essas mensagens. E Ele mesmo nos disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele nos trouxe ensinamentos, exemplos há 2000 anos. E tudo é extremamente atual. 2000 anos, gente, são mais de 20 séculos. E tudo é extremamente atual. Até hoje nós falamos também sobre pessoas que possuem riqueza e a empregam mal. Até hoje nós falamos, poxa, por que será que há pessoas que nascem na miséria? Por que será que há pessoas, em contrapartida, que são tão ricas? E sendo ricas, não conseguem ser nem felizes, tampouco fazer bom uso daquilo que lhe foi dado. Então eu vou resumir aqui para vocês a parábola do mal rico. Consta que havia um homem com muitas posses, vivia em luxo, né? Tecido de linho nas suas roupas, fartura à sua mesa, e ele tinha um mendigo, né? Uma pessoa extremamente simples, um morador de rua que morava à sua porta, vivia à sua porta. E ele nunca foi capaz de oferecer a esse homem nem sequer um prato de alimento, uma ajuda material, roupa, alimento, qualquer coisa que fosse. E ainda, segundo até a própria parábola de Jesus, os cachorros lhes lambiam as feridas, né? As feridas de Lázaro, que era o nome deste homem. Pois bem, ocorre que ao desencarnar, né, ao morrer, né, segundo a parábola, o homem chega e ele vai para o inferno, né? E quando ele chega no inferno, ele olha para cima e ele vê o homem, Lázaro, nos braços de Abraão. E ele diz: Abraão, pai Abraão, por favor, mande Lázaro para cá, para que ele molhe o dedo na água, e assim eu consiga tirar essa secura da minha boca, porque aqui está muito quente. E eis que Abraão disse: homem materialista, você já teve a recompensa dos seus bens na terra. Agora que nós estamos fora da terra, você não terá nada. E aí o homem aflito diz a Abraão, arrependido e aflito diz a Abraão: então, por favor, vá falar aos meus filhos, vá falar aos meus sobrinhos, às minhas gerações, leve essa mensagem a eles, para que eles não cometam o mesmo erro que eu cometi. E Abraão lhe retorna: eles têm Moisés e os profetas. Tudo aquilo que eles precisam para viver já lhes foi trazido e dito. Se ainda assim não são capazes de viver de acordo com aquilo que lhes foi ensinado, não há muito o que fazer. Olha só quanto ensinamento dentro de uma parábola, né? Primeiro, um contexto histórico. Abraão, eu não sei se todos sabem, ele é uma figura extremamente importante para os judeus, tá? Então, é um ponto bastante importante da gente trazer. Por que o homem estava nos braços de Abraão, né? E outra coisa também é que Jesus, mesmo seus ensinamentos sendo extremamente atuais e durando 2000 anos, ele falava dentro de um contexto histórico, né? E o contexto histórico à época era que ele falava aos judeus, ao povo judeu. E Abraão, ele era avô, né, de Jacó, pai de Isaac, avô de Jacó, que foi quem deu origem às 12 tribos de Israel, e enfim, a partir daí teve todo o desenvolvimento da cultura judaica, tá? Então, por isso é importante a gente fazer essa contextualização histórica. E o homem estava nos braços de Abraão, e aí Lázaro, né, estava nos braços de Abraão, e o homem estava no inferno. Para nós, na doutrina espírita, não existe inferno, tá, gente? Importante a gente colocar isso. São alegorias que Jesus traz. Imagina que você está falando para um povo extremamente embrutecido há 2000 anos atrás. Se hoje já é difícil a gente muitas vezes falar da palavra, dos ensinamentos de Jesus, imagina 2000 anos atrás. Então ele trazia sempre alegorias, sempre figuras, parábolas, para que as pessoas, para que ele pudesse simplificar os ensinamentos dele, e isso pudesse ficar acessível ao raciocínio e ao entendimento das pessoas da época. Não existe inferno para nós, porém o homem estava no inferno, o que significa que ele estava em perturbação por ter percebido que após o seu desencarne, a vida não se encerrou.
E tudo aquilo que ele fez, sendo apegado à matéria, foi extremamente inútil, uma vida inútil, por ele ter negado fazer o bem às pessoas. Então, a gente traz aqui um breve resumo da parábola, né? Lázaro, o rico que vivendo em luxo e opulência. Lázaro era um mendigo, doente e faminto. E após o desencarne, Lázaro é acolhido nos braços de Abraão, né? Como eu mencionei, enquanto o rico está no inferno. Então, o abismo entre eles representa a diferença moral que havia entre os dois. Agora a gente vai entrar, né, depois que a gente já contou aí a parábola, o contexto histórico e tudo mais, a gente vai entrar aqui no cerne da questão da parábola. Ser rico é algo condenável? Você sabe que a Bíblia, assim, o Novo Testamento, né, que é o que a gente estuda bastante aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos traz diversos ensinamentos sobre isso, né? Um dos famosos, né, é que um jovem chega a Jesus e diz a ele assim: Senhor, o que tenho feito de bom? Né? O que eu preciso fazer para ser uma pessoa boa? E aí Jesus diz a ele: ouviste, Moisés, tens os mandamentos: não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe, não desejarás a mulher do próximo, enfim. E o jovem diz assim: Senhor, já tenho feito tudo isso. E Jesus disse: se queres ser bom, vá, vende todos os seus bens, venha e me segue. E aí o rapaz, extremamente cabisbaixo, sai. E Jesus diz a célebre frase: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então, assim, já temos aqui duas passagens do Evangelho de Jesus em que ele fala sobre a riqueza. Aparentemente, por isso é sempre importante a gente estudar o Evangelho de Jesus, aparentemente condenando a riqueza. Porém, a riqueza não é algo condenável, gente. Porque se assim fosse, Deus estaria errando ao dar a experiência da riqueza para as pessoas. E ao dar a privação, a experiência da privação material às pessoas também. O que é condenável, o que é incorreto, né? O que é sinal de pouca evolução espiritual é o apego. Então, a riqueza é algo extremamente importante para o nosso planeta, porque, trazendo mais uma das questões aqui da nossa doutrina, da nossa adorável e amável doutrina espírita, de acordo com a doutrina espírita, existe a lei de progressão dos espíritos e a lei de progressão dos mundos. Os mundos progridem, e o desejável seria que seja na mesma medida em que os espíritos que ali habitam progridem. Nós aqui na Terra já estamos começando a entrar, por exemplo, a Terra ela progrediu, e agora ela já está entrando, nós estamos na transição para um mundo de regeneração. Então, nós, espíritos que estamos aqui encarnados na Terra, nós temos que acompanhar moralmente esse progresso, tá? Só que o progresso, o planeta, ele também progride materialmente. Então, vamos citar um exemplo aqui para que a gente saia um pouco da teoria e veja a aplicação prática disso. Recentemente nós vivemos uma pandemia, né? 4, 5 anos atrás. O que foi que, assim, permitiu, né? Qual foi ali aquilo que catalisou que a gente saísse mais rápido dessa situação? As vacinas, né? E não vamos nem falar só da Covid-19, que foi, inclusive, criou-se muita polêmica em torno dessa vacina. Vamos falar de outras vacinas, né? A poliomielite, né? A paralisia infantil, ela foi erradicada graças à vacina, né? Tuberculose, ou seja, vidas eram ceifadas mais cedo, as encarnações duravam menos, porque o planeta não conseguia ter a evolução de dar mecanismos para que fisicamente as pessoas conseguissem resistir às doenças e tal. E as vacinas foram um importante meio para que as pessoas conseguissem sobreviver, viver mais tempo e assim alongar a sua encarnação e a sua utilidade aqui no planeta Terra. Vacina custa dinheiro, gente. Pesquisa para medicamento, para vacina, custa dinheiro. Eletricidade, internet, chat GPT, não, brincadeira.
Internet, eletricidade, tudo aquilo que nos cerca e é progresso. Isso custou e continua custando dinheiro? Sim. Então, a riqueza, quando bem empregada, ela é um importantíssimo meio de desenvolvimento do planeta e desenvolvimento das pessoas. Porque, contando aqui para vocês, a nossa encarnação ela tem 2 objetivos. Que a gente evolua moralmente e evolua intelectualmente. Os espíritos eles evoluem na capacidade intelectual e na moral. E a gente vai ter que evoluir nos 2. Não adianta ser ter uma encarnação em que você é brilhante, se desenvolve intelectualmente, mas moralmente você ficou para trás. Na próxima você vai ter que evoluir moralmente. Porque nós somos criados simples e ignorantes, e através da sucessão das encarnações, nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente. Ok? Então, através da riqueza, quando bem empregada, isso é uma importante fonte de desenvolvimento. Pesquisas, conhecimento, progresso para as pessoas, isso é maravilhoso. Porém, muitas pessoas, infelizmente, se apegam aos bens. Então, uma coisa que a gente precisa dizer aqui, não é pecado, entre aspas, não é errado, não é condenável. O Espiritismo não condena que nós tenhamos desenvolvimento material, que a gente queira um emprego melhor, que a gente queira se desenvolver e que isso gere progresso material para nós. Isso não é problema. O grande problema é quando isso passa a ser a coisa mais importante das nossas vidas. Esse é o problema. Porque Jesus nos trouxe um mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só que a gente costuma prestar muita atenção na segunda parte desse mandamento, ao próximo como a nós mesmos. Mas na primeira parte a gente dá uma escorregada: amar a Deus acima de todas as coisas. Não é amar o meu emprego acima de todas as coisas. Amar o meu dinheiro acima de todas as coisas. Amar o meu carro, a minha casa. Amar, enfim, a minha preguiça, o meu conformismo material. É amar a Deus. E como é que a gente ama a Deus acima de todas as coisas? O Espiritismo nos traz que a nossa fé precisa ser atuante. Precisa ser uma fé viva, que realiza, que faz, que gera obras. Como é que a gente ama a Deus acima de todas as coisas? Fazendo bem. Todo o bem que nós pudermos. É assim que a gente mostra a nossa fé viva. Então, de novo, ser rico não é condenável. O apego excessivo, sim. Nós precisamos o tempo todo nos lembrar o que nós estamos fazendo aqui, gente. O que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos encarnados? Qual é o sentido de nós estarmos aqui? Essa vida é passageira. Não significa que ela não seja importante. Porque essa frase, muitas vezes, carrega consigo uma armadilha de dizer: eu estou aqui de passagem, então tudo bem. Não, não é tudo bem. Essa vida, essa encarnação, ela é extremamente importante porque é uma oportunidade que nos foi dada. Muitos espíritos querem reencarnar. E nós estamos aqui. Então a gente tem que fazer isso valer a pena. E como é que a gente faz valer a pena? Evoluindo moralmente. Como é que a gente evolui moralmente? A gente não tem oportunidades todos os dias de evoluir moralmente? De não responder a uma agressão, de perdoar, de relevar, de ajudar o próximo. Então a nossa verdadeira riqueza é a nossa fé viva, a nossa crença em amar a Deus acima de todas as coisas. Mas não há problema nenhum se você tiver evolução material. Aliás, é até muito bom, para que você tenha a oportunidade de assim gerar progresso ao seu redor e distribuir mais ao seu redor também. Na questão 642 do Livro dos Espíritos: para agradar a Deus e assegurar
Sua posição futura? Bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta, qual que é? Não. É necessário praticar todo o bem que estiver ao nosso alcance. Então eu vejo muitas pessoas, infelizmente, ainda dizendo assim: eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu não brigo com ninguém, eu não faço mal para ninguém, então eu sou uma boa pessoa. Mas ser uma boa pessoa, meus amigos, se esse for a nossa régua de ser bom, está ruim, está muito ruim. Porque para ser bom, olha o que o Livro dos Espíritos nos traz: é necessário praticar todo o bem que estiver ao nosso alcance. E será? Para e pensa por alguns segundos. Hoje, sexta-feira, 11 de julho de 2025. Quantas oportunidades de fazer o bem você teve? Será que a gente sempre pensa que fazer o bem é uma coisa extremamente grandiosa, sabe? Doar milhões para uma instituição de caridade, etc. Ou, muitas vezes, aquela pessoa que passou pela gente e era invisível, e a gente olhou para ela hoje e falou bom dia e sorriu para ela. Isso é fazer o bem. Aquela pessoa que a gente fala, ih, lá vem problema. Nossa, se afasta de gente com energia ruim. Vocês imaginam Jesus dizendo para os apóstolos: pessoal, é o seguinte, energia ruim a gente deixa para lá. Não dá, né, pessoal? É fazer o bem para todo mundo. A pessoa que está com energia ruim, sabe o que você tem que fazer? Mudar a energia dela. Porque se a sua energia é tão boa, você consegue envolvê-la numa energia melhor e mudar o dia dela. São oportunidades que a gente tem de fazer o bem. E em todo momento, em todos os dias nós temos. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? O que vocês acham que o Espírito de Verdade respondeu? Não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta. Se vocês não acreditam em mim, pesquisem Livro dos Espíritos, perguntas 642 e 643. É necessário fazer todo o bem e, na pergunta 642, o Espírito de Verdade continua e diz: e quem não fizer, responderá pelo mal eventual que a falta do bem causou. A omissão, meus amigos, na prática da caridade é grave. Nós temos que nos atentar e nos conscientizar disso. E depois ele continua: tem alguém que, assim, só para ter certeza, ele faz a pergunta: tem alguém que não consegue fazer o bem? Ele diz: somente o egoísta. Ou seja, se nós não fizermos bem nenhum, sabe o que nós somos? Egoístas. Estamos priorizando a nossa matéria, o nosso conforto, a nossa paz. Tenho escutado também muitas pessoas falarem assim: eu priorizo a minha paz. Que paz? Porque Jesus nos disse: eu vim trazer a paz, né? Mas não a paz do mundo, porque a paz do mundo é uma paz de preguiça. A gente quer ficar, eu estou em paz, eu estou no meu cobertor, com o meu chazinho ali, tranquilo, quieto, sem ter contato com ninguém. Mas é através do outro que a gente evolui. Então nós devemos buscar a paz de Deus. E a paz de Deus, a gente só conquista no nosso coração através da prática do bem. Isso tem tudo a ver com a lei do trabalho, né? O Espiritismo é regido por 10 leis, que nós chamamos de leis naturais. Eu me debrucei em 2 leis aqui. A lei do trabalho. Nós temos que trabalhar para gerar progresso para o planeta, para quem está ao nosso redor e para nós mesmos. Vocês já ouviram gente dizer assim? E tem tudo a ver com essa palestra, com o tema dessa palestra que é a parábola. Olha, se eu ganhar na Mega Sena, amanhã eu nem venho trabalhar. Eu chego na mesa do meu chefe, né? E vocês sabem como é que continua isso. Estamos numa casa espírita. Essa pessoa, ela é boa. Porque o dinheiro transforma as atitudes dela. Olha que coisa triste, gente. É muito triste. Essa pessoa, ela está ali vivendo uma... É óbvio, a gente também não está romantizando que as pessoas sofrem no trabalho. É natural,
né? Porque a gente para evoluir a gente precisa sofrer. Ou ainda precisa sofrer. Mas se a pessoa tem uma outra, se ela para de trabalhar, então ela vai se tornar o quê para o nosso planeta? Se não um instrumento de evolução, de gerar valor no planeta. E além disso, o dinheiro transforma a atitude dela. Isso é muito triste. Nós não devemos parar de trabalhar nunca, seja materialmente ou seja pelo nosso próximo. Sempre. Admiro as pessoas que têm condição de trabalhar mais pelo próximo do que pela matéria. Eu ainda não consigo. Mas vejo pessoas que conseguem fazer isso. Que ótimo. E também a lei de justiça, de amor e caridade. Nós plantamos e colhemos. E ninguém vai escapar disso. Nós temos a dor como despertar, como eu comentei, e as sucessivas encarnações para que a gente faça escolhas boas. Para finalizar, vamos refletir aqui. Quais são os Lázaros que têm passado pela nossa vida? Nós temos dado atenção aos moradores de rua que nos cercam? Ou nós temos condenado padres que fazem a caridade, que cuidam dos moradores de rua? O que nós temos feito? Temos dado atenção a todas as pessoas, feito todo o bem que nós podemos? Somos apegados à matéria? Damos valor excessivo? Vivemos em prol da matéria? Ou vivemos a verdadeira vida, que é a vida espiritual? O verdadeiro tesouro que levamos conosco não são os bens materiais, mas o amor e a caridade que praticamos. E para encerrar a nossa palestra, nós temos duas frases. Uma de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Se nós não fizermos o bem, nós não vamos evoluir. E a cada um segundo suas obras. Podemos sim evoluir materialmente, mas devemos dar prioridade para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecendo o Fabrício por todas essas palavras que ele aqui nos trouxe. Que possamos emanar a ele nossas melhores energias de amor para ele e toda a sua família. Gratidão, Fabrício. Agora, vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. E vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, com todos os seus prepostos, e juntos, unidos em um só pensamento, um só coração, vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso querido planeta azul, trazendo cada vez mais para o nosso planeta amor, harmonia, equilíbrio. Que o nosso planeta tenha muita paz. Que os países que neste momento estão em guerras, que essas guerras sejam cessadas. Que tenha cura do nosso planeta. Pedindo também por todos aqueles que dirigem o nosso planeta, todas essas nações. Que esses dirigentes tenham responsabilidade, serenidade e faça o melhor para cada nação. Vamos nos direcionando ainda aos hospitais. Neste momento, em quem estiver num leito de dor, que sejam levados energias de cura, de esperança, de dias melhores.
pedindo por todos aqueles que estão nesse momento nas ruas, que mãos amigas possa levar a estas pessoas um prato com comida, um copo com água limpa, agasalhos, uma palavra de esperança, de conforto. Vamos pedindo por todos aqueles que estão nas viciações, não importa se seja do álcool, das drogas, dos jogos, que essas pessoas deem um basta nessas viciações, dizendo para elas: chega, basta, nunca mais. Vamos pedindo pelas crianças que estão nos orfanatos, nos abrigos, pedindo pelos idosos que estão nos asilos, pedindo pelas famílias de todo o planeta. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, que ela continue nesse trabalho de acolhimento, de auxílio ao próximo, estendendo suas mãos para com todos. Vamos pedindo pela nossa casa de Guaianazes, o Caspage, que continue fazendo esse trabalho assistencial naquela região que tanto necessita. Vamos pedindo pela nossa comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos, que aqueles meninos que estão no tratamento contra as drogas, o álcool, tenham força para seguir em frente, para dar um basta nessas viciações, pedindo especialmente pelo nosso coordenador Mauro, que ele possa ter saúde, força, fé e esperança. Pedindo também pelos outros coordenadores, o Manuel e o Gustavo, que continuem nesse trabalho com responsabilidade e auxiliando aqueles meninos. Vamos agora nos direcionando às urnas dos desencarnados. Vamos mentalizando aquele nome que lá colocamos e que essas pessoas tenham luz e paz. Pedindo pelas urnas dos encarnados, levando aqueles nomes: cura, paz, equilíbrio, harmonia. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, vamos levando energias de paz, de amor, de esperança, de cura. E assim, depois de doarmos, estamos preparados para receber o nosso passe. O médium que irá auxiliar a espiritualidade amiga não irá lhe tocar. Continuemos com os nossos olhos fechados e uma luz branca desce do alto e adentra ao topo da nossa cabeça, fazendo uma ligação com o mais alto. Essa luz desce, chega no nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, e vai limpando todos os nossos pensamentos deletérios, formas pensamentos negativos, e trazendo pensamentos bons, pensamentos sublimes. Essa luz desce, chega à altura da nossa garganta, nosso centro de força laríngeo, que possamos cada vez mais proferir palavras de amor, de união, de paz. Essa luz desce mais um pouco
e chega no nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. Que possamos tirar nossas emoções, sentimentos deletérios, de medo, de raiva, de rancor, melindres, e colocar cada vez mais amor, amor e amor. Essa luz agora desce, chega na altura do nosso estômago, no nosso centro de força gástrica, e lá todos os nossos órgãos desta região são asepsiados. É feita uma limpeza profunda e eles são realinhados. Essa luz desce e chega no nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço, onde lá nosso sistema linfático, imunológico, hematológico é limpado e essa circulação renovada. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, pelas nossas plantas dos nossos pés e chega no nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral, onde vértebra a vértebra, neste momento, são realinhadas, para que possamos ter mais equilíbrio, para que possamos ficar mais seguros, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E essa luz sobe e chega novamente ao topo da nossa cabeça, fechando um círculo de proteção. Estas energias irão permanecer conosco até o nosso próximo tratamento. E se em algum momento sairmos da nossa paz, da nossa tranquilidade, lembre deste momento do passe que irá nos reequilibrar novamente. E agora, vamos pedindo pela magnetização das nossas águas. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame com água, mentalize os filtros dos lares, os vasilhames com água. E neste momento, uma equipe adentra nas florestas, nos lagos, nas cachoeiras, nos rios, e retiram todos os materiais necessários para o preparo do nosso medicamento, que serão levados aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá médicos, biólogos, farmacêuticos, químicos, irão macerar todos esses materiais que serão colocados nos vasilhames com água. E ao ingerirmos este líquido, esta água, sempre precedidos de uma prece, a leitura do Evangelho, um pensamento edificante, iremos nos reequilibrar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Lembrando que se tomemos remédios prescritos pelos médicos da terra, que não deixemos de tomar e tomemos juntamente com esta água. E assim, agradecidos que estamos pelas palavras que o Fabrício nos trouxe, pelas energias benéficas que aqui recebemos, pelo passe, por sairmos melhores do que adentramos, vamos dizendo: Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas,
à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma ótima noite a todos, um bom final de semana. Voltem para os seus lares com muita paz e Jesus no coração. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. De luz, paz e amor em Jesus.